Primeiramente, eu queria agradecer muito ao Centro Espírita André Luiz, de Rio Verde, Goiás, por mais esta oportunidade. Vamos ler, então, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para depois fazermos a preleção em cima desse trecho lido. Buscai e achareis, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso que nós lemos aqui é de São Mateus, capítulo 6. Essa mensagem do Mestre, tão profunda e ao mesmo tempo tão bela, é uma verdadeira poesia. Entretanto, não podemos interpretar ao pé da letra essas belíssimas palavras de Jesus. Ou seja, não vamos cair no erro de entender essas palavras de Jesus exatamente como elas estão escritas aqui. Porque se assim fizermos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, estaremos contra o trabalho. Logicamente, estaremos também contra a produção, estaremos contra as pesquisas, contra as conquistas alcançadas pelo estudo, pela dedicação, pelo esforço. Enfim, levando essas palavras de Jesus ao pé da letra, estaremos contrários a toda e qualquer atividade útil desenvolvida pelo homem. Consequentemente, estaremos contrários ao progresso, uma vez que o progresso é proveniente do esforço, o progresso é proveniente do trabalho. Interpretando essas palavras de Jesus exatamente como elas estão escritas, diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo que estaremos contra a previdência. Previdência significa prevenção, precaução, cautela. Quer dizer, estaremos contra as prevenções, estaremos contra as medidas cautelares que o homem normalmente toma quando vai enfrentar situações difíceis.
Nos lembra também o Evangelho segundo o Espiritismo, que se não nos preocupássemos com o que comer, se não nos preocupássemos com o que vestir, sem essas preocupações que nos levam a trabalhar, ficaríamos reduzidos a pessoas inertes, ficaríamos reduzidos a pessoas passivas, improdutivas, simplesmente esperando tudo de Deus. Além disso, se não nos preocupássemos absolutamente com nada, sem as ocupações a exigir atividade, nossas forças físicas e intelectuais também se tornariam inativas. E o resultado disso é que, além da atrofia decorrente da inatividade, não existiria o progresso. E estaríamos ainda hoje vivendo num mundo primitivo. Tudo isso, porque não teríamos outra coisa senão viver sem fazer absolutamente nada, esperando tudo cair do céu. Evidentemente não foi esse o pensamento de Jesus ao nos trazer um ensinamento tão belo. Porque se assim fosse, o próprio Jesus estaria totalmente em contradição com as leis da natureza. E o trabalho, assim como o progresso, são leis da natureza. Na questão número 674 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ser ele uma necessidade. Agora, cabe lembrar que essa passagem de Jesus que lemos era a forma usual, era a forma comum do Mestre Jesus ensinar, ou seja, nas suas lições, além das parábolas, além das palavras fortes, chocantes, que ele frequentemente usava, como por exemplo, aquelas palavras chocantes do Mestre, lá em São Lucas capítulo 12, vim lançar fogo à terra e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Além disso, o Mestre também ensinava usando imagens figuradas. O Mestre também ensinava usando formas alegóricas. E nessa passagem que lemos, mais uma vez, o Mestre faz uso da alegoria. Na verdade, o que Jesus quis mostrar nessa lição é que Deus nunca deixa ao abandono aqueles que nele confiam. Porém, isso não significa que o Pai não quer ver seus filhos produzindo. Pelo contrário, o Pai quer sim. O Pai quer sim que todos os seus filhos trabalhem. O Pai quer sim que todos os seus filhos sejam realmente úteis. E Ele, assim como Jesus, o Pai, assim como Jesus, nos dá um exemplo do trabalho. Lá em São João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas deu-lhe a inteligência, e usando a inteligência, o homem trabalha produzindo sua roupa. Usando a inteligência, o homem trabalha construindo o seu abrigo. Usando a inteligência, o homem trabalha plantando e colhendo o alimento para seu sustento. Enfim, empregando sua capacidade intelectual e física, o homem se torna útil, se desenvolve e assim alcança o progresso tão necessário. Diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo que Deus conhece todas as nossas necessidades e a elas atende conforme o necessário. E diz mais o Evangelho: muitas vezes Deus nos socorre, não com o auxílio material propriamente dito, mas inspirando ideias que nos levam a sair das dificuldades e dessa forma obtermos o indispensável para viver. Agora, o que acontece é que o homem é insaciável nos seus desejos, ou seja, o homem não sabe se contentar com o que tem.
o necessário, o indispensável, isso não lhe satisfaz. Então, levado pela ambição desmedida, levado pela ganância, o homem corre desesperado em busca daquilo que seria perfeitamente indispensável. Levado pela ambição, pela ganância, o homem corre avidamente em busca do supérfluo. E muitas vezes, para obter o que seria dispensável, para obter o que seria supérfluo, o homem não conhece limites. Então, se a ambição é grande naqueles que tudo podem comprar, essa ambição é grande também naqueles que compram o que não podem comprar. Essa ambição é grande naqueles que gastam o que não têm para gastar. E qual a consequência disso? A consequência disso são os endividamentos pesados, que deixam de serem saudados e que hoje chamamos inadimplência. A consequência disso também são agências financeiras desonestas ou agiotas, oferecendo dinheiro fácil com juros exorbitantes para os endividados, que no desespero caem nessas verdadeiras arapucas e se endividam ainda mais. Isso sem contar os que se afundam nos bancos, porque na ânsia de comprar, na ânsia de possuírem, estouram os limites do cheque ou do cartão de crédito. É claro que não estamos aqui generalizando e querendo dizer que as pessoas ficam endividadas por causa da ganância. É claro que não. Muitas pessoas endividadas, os motivos são outros. Agora, muitas pessoas endividadas até o pescoço, assim estão, porque compraram o que não podiam comprar, gastaram o que não podiam gastar. Então diz o Evangelho, por causa da ambição ou do querer possuir além dos limites, Deus deixa o homem por sua própria conta. Daí vem as noites de insônia, as preocupações, os sofrimentos e, não raro, até os suicídios. E Deus deixa o homem sofrer para que isso lhe sirva de lição. O Evangelho segundo o Espiritismo, nos alertando contra a avareza e o egoísmo, diz assim: a terra produzirá o bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela produz. E prossegue o Evangelho: mas isso só acontecerá quando os homens souberem administrar de acordo com as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando isso acontecer, a fome deixará de existir na face da terra. E diz mais ainda o Evangelho: quando a fraternidade reinar entre os povos, o supérfluo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e assim todos terão o necessário. O rico se considerará, diz o Evangelho, como um homem que possui uma grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo centro, para ele e também para os outros. Porém, se esse homem consumir sozinho as sementes, e além disso as desperdiçar, deixando perder o excesso daquilo que consumiu, certamente nada sobrará para repartir com os outros. Também se esse homem rico de forma egoísta guardar essas sementes em seus celeiros, com a intenção de nada repartir com os outros, os vermes fatalmente virão e comerão essas sementes, conclui o Evangelho. Jesus também nos alertou contra a ganância, contra a avareza e contra o egoísmo, quando ele disse assim: não ajunteis tesouros na terra que são perecíveis, mas ajunteis tesouros no céu, porque estão eternos. Em outras palavras, o Cristo quis dizer assim: não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Esse ensinamento do Mestre não é uma recomendação piegas, feita para beatos ou carolas, como pensam muitos. Jesus sabia muito bem o que estava falando, porque consequências extremamente dolorosas esperam aqueles que só vivem em função dos bens materiais. Essas consequências dolorosas a que nos referimos
normalmente aparecem depois da morte. Frequentemente aparecem espíritos em trabalhos mediúnicos que, ao conversarem conosco, causam muita pena, porque esses espíritos ainda estão muito agarrados aos bens materiais que deixaram aqui na terra. Não se conformam esses espíritos de terem morrido, isso quando já descobriram que morreram, e terem deixado nas mãos dos outros o que possuíam, seja lá o que for: dinheiro, casa, terreno, sítio, fazenda, indústria, estabelecimento comercial, enfim, o que imaginarmos. E muitos espíritos existem, presos ainda à matéria, que, não sabendo que a morte os arrebatou, permanecem nos locais que possuíam, vendo sem serem vistos, falando sem serem ouvidos, dando ordens sem serem obedecidos. Esses espíritos chegam nos trabalhos mediúnicos revoltados, porque, pensando ainda estarem na carne, veem outros ocupando seus lugares e tomando decisões que os deixam inconformados. Vamos abrir um parênteses aqui para dizer: às vezes as pessoas novas no espiritismo se espantam quando falamos de espíritos que não sabem que morreram. A esse respeito, o Livro dos Espíritos, na questão número 165, diz assim: nos casos de morte violenta, como suicídio, acidentes, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que está vivo. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estimava, fala-lhes e não percebe que elas não o escutam. Continuando o Livro dos Espíritos, diz ainda: este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Isso porque sempre considerou a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Sua ilusão aumenta pelo fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao que tinha quando encarnado. Essa perturbação que se segue à morte do corpo varia muito, pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa essa perturbação para aqueles que desde a vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, conclui o Livro dos Espíritos. Falando do apego aos bens materiais e de espíritos que não sabem que morreram, estamos lembrando aqui do livro No Mundo Maior, onde André Luiz fala do seu avô Cláudio, um velho sovina, que era muito apegado à matéria, muito apegado ao dinheiro. Depois de morto, Cláudio passou mais de 40 anos, num lugar pavoroso, em companhia de outros velhos, avarentos iguais a ele. Todos pensavam que ainda viviam na carne e, completamente enlouquecidos pela paixão de possuir, de ficarem ricos, remexiam na lama, acreditando que tinham descoberto incalculável riqueza em ouro. Assim, ao morrermos, levamos conosco as virtudes, mas levamos também os defeitos, tais como os vícios e a ganância. Então, da mesma forma que um boteco pode estar repleto de espíritos alcoólatras, que assim eram quando encarnados, da mesma forma, uma instituição financeira também pode estar lotada de espíritos sovinas, avarentos, que ali sofrem porque vem o dinheiro, a que tanto foram agarrados, mas que não podem pegá-lo e muito menos conseguem levá-lo. Na questão número 972 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta: mas de que servem essas paixões, uma vez que esses espíritos não dispõem mais do objeto real? E os espíritos respondem: é justamente nisto que consiste seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O devasso, as orgias das quais não pode tomar parte. O orgulhoso, as honras que inveja e das quais não pode usufruir. Algum tempo atrás, uma médium amiga me contava admirada que ao entrar num banco, aqui mesmo da nossa cidade, em Botucatu, viu ao fundo e no alto uma imagem enorme da Mãe de Jesus, que aos poucos foi esvaecendo. Eu disse a ela que poderia ser uma pessoa de luz que naquele banco trabalhava e quem sabe estivesse em prece. Então não vamos pensar que todos os bancos estejam atraindo espíritos avarentos. Falando ainda do apego aos bens materiais, não cometamos o engano de pensar que só se apegam aos seus bens os que são ricos, os que têm muitas propriedades. Não! Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso se não seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus. O indivíduo mesquinho, se ele for rico, ao desencanar, fica preso aqui a uma Ferrari. Se ele for pobre, fica preso a uma bicicleta. No nosso livro Em Conversa com os Espíritos, falamos de um espírito com o qual conversamos num trabalho mediúnico. E esse espírito estava muito preocupado com as gaiolas de passarinhos que ele havia deixado aqui na terra e que sua mulher estava agora vendendo, para o seu desespero. Vamos, pois, nos livrar da avareza, da ganância, do egoísmo, da ambição desenfreada. Vamos nos livrar da preocupação excessiva com os bens materiais. Isso se não quisermos ficar presos a um bem qualquer quando desencarnarmos. Por isso que Jesus ensinou, para não darmos aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Conta-nos Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, que em princípios do século XVII, um português que aqui no Brasil vivia, ajudava no carregamento de pau-brasil para uma embarcação francesa. Esse português, em contato frequente com os índios do litoral, pôde aprender alguma coisa da linguagem indígena. E acabou ele, com isso, ganhando a simpatia do chefe da tribo, de nome Ari Togogo. Na sexta viagem desse navio francês ao Brasil, o chefe Ari Togogo, observando a avidez com que carregavam a embarcação, chamou seu amigo português e perguntou-lhe: escute, meu amigo, não há lenha em sua terra? É preciso mesmo enfrentar o mar tenebroso e levar tanta madeira para alimentar o fogo nos lares da sua pátria? Esboçando um sorriso de superioridade, o português respondeu: Ari Togogo, essa madeira que você vê não se destina ao fogão. O pau-brasil fornece preciosa tinta para a indústria da Europa. Mas para que tanta tinta? Tornou admirado o cacique. Para tingir a roupa dos homens brancos, explicou o português. Ah, quer dizer que vocês vêm buscar a lenha para repartir com o povo, assim como nós índios, quando buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que têm fome? Não, não, esclareceu o lusitano. Somos empregados de um poderoso negociante de tintas da França. Toda essa carga e mais as outras que esse navio já levou pertencem a um só homem. Ari Togogo arregalou os olhos espantado e indagou: o que deseja esse homem com tanta madeira e tanta tinta? Fazer fortuna? Alcançar muito dinheiro? Ter muitas propriedades? Explicou o português.
O chefe índio meneou a cabeça e tornou a indagar: mas esse homem, ele nunca morrerá? O português riu da interrogação ingênua do seu amigo e observou: morrerá, por certo, um dia, é claro. Então, disse o índio, se ele vai morrer como todos nós, deve ser tolo em procurar tanto peso para o seu coração. O português tentou corrigir a concepção do cacique, dizendo: esse homem, Aritogogo, esse homem está preparando o futuro da sua família. Com certeza pretende ele deixar aos filhos uma grande herança, uma fortuna sólida, para que eles vivam tranquilos por toda a vida, sem terem que enfrentar dificuldades. Foi aí que o chefe Aritogogo falou em tom grave: ah, meu amigo, vocês estão procurando enganar a Deus? O único ser que pode deixar uma herança legítima aos nossos filhos é Deus, o dono invisível da terra, do céu e do mar. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios, continuou o cacique, tudo o que existe são propriedades de Deus. Retirar os nossos filhos do trabalho natural, retirar os nossos filhos do esforço que enobrece, é querer enganar o grande Pai. Como podem vocês, homens brancos, pensarem assim? Finalizou Aritogogo. O ensinamento do Evangelho de hoje é bom que se diga. Não tem nada contra aqueles que, com o esforço do seu trabalho, produzem e geram empregos que vão alimentar inúmeras famílias. O ensinamento do Evangelho e a lição do cacique Aritogogo vem nos chamar a atenção para estabelecermos um limite entre a reserva justa e a ambição desmedida. Para estabelecermos um limite entre a moderação e a avareza. Para estabelecermos um limite entre o necessário e o que ultrapassa o supérfluo. Se o homem é prudente, armazenando como uma formiga para os dias de necessidade, isso é justo e perfeitamente compreensível. Agora, explorar o quadro das misérias alheias, escravizar-se ao dinheiro alegando que acumula para deixar para os filhos, isso é pura desculpa para a ganância. Isso é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que não será com leis que se decretará a caridade e a fraternidade. Se essas virtudes não estiverem dentro dos corações das pessoas, o egoísmo reinará sempre entre os homens. Cabe ao Espiritismo sufocar nos corações essa chaga que se chama egoísmo e fazer brotar nos homens as virtudes evangélicas que farão deste mundo um lugar melhor para todos. Muito obrigado.